Olá pessoal que nos acompanha diariamente aqui na nossa meditação. Estamos continuando nosso estudo sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre a força da gentileza, baseado na terceira bem-aventurança de Jesus, que diz: Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. No Novo Testamento, a palavra grega para manso é a palavra praos. Significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Desse modo, aponta para alguém que exerce autocontrole, numa clara evidência de sua submissão ao plano divino. John Stott disse que podemos parafrasear essa bem-aventurança dizendo: aqueles que têm um espírito gentil. É possível que Jesus tenha extraído essa bem-aventurança dos Salmos, quando diz: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Neste texto, o salmista aponta mais na direção de uma atitude para com Deus do que uma disposição para com o próximo. No texto hebraico, aparece a palavra hebraica para manso, significa ser moldado. Nessa bem-aventurança, Jesus deixa claro que o cristão é completamente diferente do mundo. É diferente na qualidade, na essência. É uma nova criatura, formando uma nova humanidade, pertencente a um novo reino e totalmente diferente. Mas não apenas isso. O cristão é totalmente distinto do mundo e não é compreendido pelo mundo, pois, na verdade, um cristão autêntico torna-se um verdadeiro enigma para o mundo. Jesus aqui tem em foco alguém que é humilde, manso, gentil. E para a nossa reflexão, essas palavras vão estar intercambiáveis. Elas apontam para o sentido que Jesus deseja nos mostrar. Qual o significado destas palavras? Geralmente as pessoas compreendem de forma errada as palavras e os conceitos. Ser manso não significa ser fraco, tímido ou medroso. A mansidão genuína não pode existir sem a coragem. Melhor é considerar a mansidão como a entrega da nossa vontade a Deus. A mansidão exige que a nossa atitude egoísta seja substituída pela submissão àquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se entregarmos ao Senhor soberano o direito de controlar todas as circunstâncias da nossa vida, será impossível manter um espírito de revolta e ressentimento. Por isso, Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A humildade descreve uma atitude no tocante a nós mesmos. A maneira de avaliar a nós mesmos e a nossa autoestima são questões de humildade, mas a mansidão diz respeito às nossas reações diante das circunstâncias e das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. A mansidão é como o amor, é abnegada. A maturidade espiritual exige grande dose de mansidão. Portanto, quando nós olhamos as bem-aventuranças, percebemos que há uma conexão profunda entre elas. Elas não são pérolas separadas, mas parte de um único conjunto de afirmações que visa transformar o caráter dos crentes. Precisamos reconhecer nossa pobreza espiritual, que somos pecadores desgraçados, e reconhecer que o pecado nos conduz a esse estado miserável. E um parêntese aqui. Não há apenas uma conexão lógica. À medida que avançamos nas bem-aventuranças, elas ficam mais difíceis, mais penetrantes e mais humilhantes. A primeira bem-aventurança mostra a nossa debilidade e incapacidade, colocando-nos diante de Deus, não apenas diante dos 10 mandamentos, não apenas diante de sua lei moral, mas principalmente diante de Cristo. Uma vez que nos damos conta da nossa condição espiritual, de que o pecado mora em nós e de que até as nossas melhores ações e pensamentos estão envolvidos no pecado, nós choramos e falamos como Paulo: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí vem a terceira bem-aventurança, que é ainda mais penetrante. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão
à terra. Por que o texto se apresenta dessa forma? Porque neste caso, chegamos a um ponto em que começamos a nos preocupar com as outras pessoas. E para compreender isso melhor, precisamos analisar certos exemplos. O que significa ser humilde? Como é ser manso do ponto de vista de Deus? Olhemos as Escrituras e vejamos alguns homens e consideremos a descrição que a própria Bíblia dá sobre estas pessoas. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes. Abraão é um exemplo maravilhoso de mansidão e humildade. Lembre-se como ele agiu com seu sobrinho Ló, quando os servos de ambos disputavam as terras para pastorear os rebanhos. Ele permite que Ló escolha primeiro, sem murmurar, nem se queixar. Isso é mansidão e humildade. Veja Moisés. Ele é descrito como sendo o homem mais manso da terra. Examinem a conduta moral dele e verão que ele tinha um conceito baixo de si mesmo, uma tendência de rebaixar-se, de humilhar-se. Pense que ele teve a chance, ao seu alcance, magníficas possibilidades da corte do Egito, podendo desfrutar o prestígio de ser filho da filha de Faraó. Mas ele considerou o verdadeiro valor de sua vida, humilhando-se completamente diante de Deus e de sua vontade. Olhe Davi e a sua relação conturbada com Saul. Davi sabia que iria ser rei. Pois isso lhe fora comunicado, ele tinha sido ungido para isso. Entretanto, suportou Saul, suportou o tratamento injusto e antipático que ele lhe deu. Se lermos com atenção, veremos a mansidão e a humildade personificada na maneira magnífica da vida de Davi. Veja, por exemplo, Jeremias, a mensagem impopular que ele precisava comunicar a uma geração terrível. Ele tinha sido chamado a pregar a verdade, e isso ele não queria fazer, pois os outros profetas pregavam apenas coisas boas e agradáveis. Ele estava isolado e foi chamado até de traidor. Hoje em dia, Jeremias seria chamado de individualista, de alguém que não se alinha aos outros para dizer a mesma coisa, um orgulhoso. Tudo isso era doloroso, era amargo, mas ele suportou tudo, ele permitiu que as pessoas lhe falassem coisas dolorosas. No entanto, não abriu mão de sua mensagem e continuou pregando. Isso é exemplo maravilhoso de mansidão. Se olharmos para o Novo Testamento, vamos encontrar outros testemunhos. Por exemplo, Estevão. Veremos a verdade do que disse Jesus. Veja Paulo, o maior missionário cristão dos 3 primeiros séculos da igreja. Ele sofreu na mão de diferentes igrejas, na mão de compatriotas, na mão de outras pessoas. Ao ler as suas cartas, vemos que fica evidente a mansidão, principalmente quando escreveu aos membros da igreja de Corinto, a igreja que mais lhe trouxe problemas. Mas certamente, o maior exemplo de humildade e mansidão é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Em toda a sua vida na terra, Jesus enfrentou dificuldades, perseguições, sarcasmos, agitações. Tudo ele sofreu com mansidão e humildade. Sim, Jesus é o servo de Isaías, que não entra em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Sua atitude diante dos inimigos mostra submissão total ao Pai e uma mansidão a ser seguida por nós. No Getsêmani, Jesus agiu com a força da gentileza. Paulo vai nos dizer que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é maravilhoso, pois o Deus eterno decidiu viver como um ser humano e aceitou morrer na cruz de uma forma humilhante. Isso é mansidão.
Isso é a verdadeira humildade. Era isso que Paulo queria ensinar aos filipenses. Amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre as lições dessa bem-aventurança. Minha oração é de que Deus te abençoe e te dê força para ser gentil e humilde para a glória dele. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.